Muito boa tarde a todos aqueles que muito me honram e me enchem de alegria nesta reunião que fazemos às terças e quintas-feiras para tratar do tema da propedêutica jurídica. Estamos, de maneira particular, examinando um tanto o pensamento de José Pedro Galvão de Souza, grande teórico do direito natural brasileiro e um dos maiores filósofos do direito em geral e do direito político em particular em todo o século XX. Eu quero agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, tabeliã do Boqueirão, em Curitiba, e a toda a sua equipe administrativa, particularmente a doutora Mariana Herrera, pelo trabalho de divulgação, de apoio, portanto, para que essas nossas reuniões se realizem com um público razoável e que me honra muito nesta presença 2 vezes por semana. Nós vamos hoje tratar muito brevemente de um tema examinado com muita profundidade por José Pedro, especialmente em um dos seus livros, uma de suas monografias, provavelmente a que teve o maior êxito perante o público internacional, que foi o seu livro sobre a representação política, publicado não só aqui no Brasil, mas também em edição espanhola e em edição italiana. E ele aqui no trabalho de 1967, que é esse que nós estamos comentando, Iniciação à Teoria do Estado, dedica um denso capítulo ao exame dessa matéria. De algum modo, nós já antecipamos alguns dos temas relativos à representação política, representação na sociedade política ou da sociedade política, quando tratamos do corporativismo e em algum aspecto na nossa reunião anterior, agora de terça-feira, ao tratarmos do municipalismo. E aqui vamos ver um tantinho mais dessa matéria e, sobretudo, o confronto entre a representação tradicional e a representação liberal ou moderna. Há muitos aspectos históricos envolvidos na tratativa desses dois temas, que eu vou tratar de suplantar aqui, porque o capítulo seria um tanto longo para o gênero de reunião a que estamos aqui devotados. Mas vamos lá. Trata-se aqui do capítulo 11º do Iniciação à Teoria do Estado, que está começa na página 91. E José Pedro chama a atenção para um fato de que, em rigor, são dois os modos, dois os sistemas, como ele prefere referir, que a história das instituições representativas nos oferece à consideração. E esses sistemas, por sua vez, ou seja, essa maneira, o modo organizado, articulado de representação, tanto um sistema como o outro estão ancorados ambos em duas filosofias políticas, em duas doutrinas políticas, que são nitidamente distintas e, mais que isso, diz ele, opostas entre si em aspectos essenciais. A primeira dessas concepções é especialmente medieval. É provável, ele mesmo indicará adiante, que nós possamos enraizá-la à maneira germinal em alguns aspectos da representação na antiguidade. Mas é mais certo etiquetá-la com o nome de concepção medieval da representação política. E é a qual nós já fizemos referência ao tratarmos do municipalismo e ao tratarmos do corporativismo. E a segunda
Diz aqui José Pedro textualmente, abro aspas dessa citação: filia-se ao pensamento revolucionário, oriundo do protestantismo e que se traduziu em termos políticos a partir de 1789. Notem-se que ao indicar esta ideia de revolução, ancorando-a no protestantismo, que foi isso mesmo, foi uma revolução no plano religioso, com consequentes de natureza política, e sobretudo apontar o seu momento de culminância na Revolução Francesa de 1789, o que faz, doutor Zé Pedro, é apontar já a partir daqui implicitamente a passagem de um sistema racional e pode dizer assim, verdadeiramente libertário, ou seja, amparado nas liberdades históricas e concretas do povo, para um sistema voluntarista, em que a vontade do povo acaba sendo representada à vontade dos representantes. Ou seja, em que os representantes, ao fundo, exercitam eles próprios a sua vontade, simplesmente por indicação, quase sempre por meio do sufrágio universal, dos representados. E passa então José Pedro a considerar aqui os dois sistemas separadamente para depois cotejá-los. Lembra a partida que Guizot, na sua história do governo representativo, diz que as nascentes das instituições próprias da representação tradicional e, igualmente, por alguns aspectos do sistema liberal, essas nascentes estão nas florestas germânicas, em que os povos do norte da Europa tinham o costume de se reunirem nas clareiras das matas para então aí discutirem e tomarem as decisões que correspondessem aos interesses da comunidade. Eram assembleias, diz José Pedro, que nos lembram as das cidades gregas ou as dos cantões suíços em seus primórdios. Mas, conclui o professor, será forçar demais os fatos querer remontar até esses povos germânicos uma continuidade histórica irrefragável para estabelecer as origens dos modernos parlamentos, ou mesmo dos corpos representativos da Idade Média. Digamos, há certos aspectos, poderíamos ali apontar algumas características seminais de um e de outro sistema, nessas reuniões sob a copa das árvores, por assim dizer, dos povos do Norte, mas não se pode dizer que ali esteja realmente a ascendência fundamental desses sistemas. Comecemos então a considerar não sei o que aconteceu aqui, bom, já está. Considerar a questão no âmbito medieval. Os corpos representativos da Idade Média, diz José Pedro, formaram-se como um desenvolvimento dos conselhos que os primeiros reis constituíam para se orientarem antes de tomarem as suas decisões. Era comum que os reis se cercassem de conselheiros com que debatia as questões fundamentais para tomar decisões. Esse, aliás, é um conselho formidável. Tomar consulta, ter conselho. Foi um dos períodos mais favoráveis que eu passei na magistratura aqui de São Paulo. Aquele em que eu estava na condição de presidente da seção de Direito Público e reunia os juízes auxiliares para tomar conselho. Realmente eu os ouvia, sabia até mesmo das propensões de um e de outro para poder sopesar. Aquilo era muito interessante. Era muito interessante para tomar uma decisão um pouco mais fundada, com novos argumentos, com diversas perspectivas. E os reis faziam isso na Idade Média. Reuniam seus conselhos. De maneira que isso que era chamada Cúria Régia
era uma reminiscência, diz José Pedro, de instituições já conhecidas pelos romanos. E prossegue o texto. Convocados os nobres, companheiros de armas dos antigos chefes bárbaros, e os eclesiásticos, representantes do único poder organizado, que se manteve de pé quando desmoronou o Império Romano, mais tarde foram acrescentados elementos vindos das camadas populares. E já então os conselhos passavam a ser corpos consultivos de maior amplitude, em que, com o correr dos tempos, toda a sociedade se fazia representar. Na terça-feira eu observei essa característica que havia nesses conselhos do tempo medieval, mencionando a situação dos fueros da Espanha, em que, até para o aumento dos tributos, havia reunião de conselheiros e o tema era discutido. Não se podiam criar crimes, não se podia aumentar penas, a combinação de penas, se não fosse ouvido o conselho em que assim deliberasse. Deliberasse, nesses casos, até mesmo decidisse nas questões mais graves. E essa era uma característica, realmente, em que se pode apontar, efetivamente, se é que há aqui uma referência adequada à ideia de politeia, ou democracia em sentido legítimo, que é um caso efetivo em que o representante é efetivamente aquele que cumpre a vontade do representado, em vez de cumprir a sua própria vontade. A sociedade estava organizada hierarquicamente e à base de grupos solidamente estruturados. Nela, a família desempenhava um papel de importância capital, e o feudalismo transformava os domínios familiares de um senhor num pequeno estado, dado a exercer o barão em seu feudo poderes inerentes à soberania. Aqui invocamos a ideia da soberania social, tão bem tratada por Juan Vázquez de Mella. Então tinha lá o senhor feudal, tinha a sua força militar, cunhava as moedas. Para nós é uma coisa difícil de entender como é que as moedas tivessem a sua produção em mãos particulares. Mas era assim. E era assim num período em que, com todos os defeitos que são próprios da imperfeição, expressão da própria natureza humana decaída, mas com todos esses defeitos, era assim no melhor período da história da humanidade, que foi o da Baixa Idade Média. Igualmente a tributação e a justiça, isso tudo se decidia lá, dentro dos domínios de um senhor feudal. Por sua vez, o trabalho humano tinha por cenário não a fábrica que segrega do lado, diz José Pedro, mas a própria casa do trabalhador, onde se instalava a oficina. Isso é importante, ou seja, a ideia da indústria familiar, que tende a desaparecer, e é por isso que esses modelos não podem ser pura e simplesmente transplantados, né? Não adotemos aqui essa ideia saudosista, vamos pegar o feudalismo e voltar a instalá-lo. Não é essa a ideia, nem pode ser. Os tempos são outros, as realidades são outras, as circunstâncias são outras. Mas não deixemos de reconhecer, pelo menos, uma essência que pode levar-nos a moldar um sistema mais adequado do que o sistema liberal. Isso em todo o campo, né? Não só no campo político, no campo econômico, uma certa contenção da economia capitalista. Esse ambiente familiar refletia-se na organização corporativa dos ofícios, graças à qual o aprendiz e o companheiro se tornavam agregados da família do mestre. E a vida comunitária era um fruto da caridade cristã. Aqui é que nós entramos num ponto importante. Verdadeiramente, o que dava alma a esse sistema, ou seja, esse corpo podia estar razoavelmente em bom estado, por assim dizer, de funcionamento, mas o que lhe dava alma, vitalidade, era a circunstância de que a lei evangélica imperava na sociedade. De maneira que as leis do Novo Testamento regiam a sociedade. E por isso
ainda aquelas situações de deficiência do corpo social tinham pelo menos a animá-la ou a confortá-la a circunstância de que havia um ideal a atingir, havia uma nutrição espiritual que ordenava a sociedade. E é isso que se vai depois perdendo a partir da decadência da Baixa Medieval. Tivemos o resultado, pois, diz o GP, da ação da Igreja na organização da nobreza feudal, a lei suprema era o Código de Honra da Cavalaria, com que a Igreja transformara os costumes rudes dos bárbaros, elevando-os e purificando-os, sem procurar banir os usos guerreiros, o que seria utópico. E na organização do trabalho corporativo, ou seja, com o mútuo respeito e a cooperação efetiva entre mestres e auxiliares ou aprendizes, isso era assegurado pela confraria, uma associação religiosa existente ao lado de cada corporação e que tinha invocação dos santos padroeiros das diversas profissões. Era assim, cada profissão tinha o seu santo padroeiro. E a confraria, que tinha natureza religiosa, que tinha, portanto, uma vocação cultual, reverencial, voltada ao sobrenatural, acabava emprestando isto como uma bandeira para os assuntos temporais que eram tratados nas corporações ou grêmios, não é? E também nas relações entre os povos, diz José Pedro, refletia-se esse espírito religioso e hierárquico. E assim, aos poucos se formaram nas nações católicas do Ocidente assembleias representativas de toda a hierarquia social, compreendendo o clero, a nobreza e o povo. Chamam-se estas assembleias Estados Gerais na França, Parlamento na Inglaterra, Dietas na Alemanha e Cortes em Portugal e Espanha. Mas, em todas elas, é o mesmo sistema de representação que se construiu e aplicou, embora sem uma teoria pré-concebida e sem pregação ideológica alguma. Interessante isto. Essas práticas quase espontaneamente emergem da vida da comunidade. Não há uma teoria antecipada, a priorística, que vai moldar as condutas. Não se tratava de nenhuma, hoje está na moda dizer isso, né, engenharia social, um projeto de comportamento. Não, aquilo era adequado a um modo quase espontâneo, não diria inteiramente espontâneo, porque nisso havia um papel da inteligência e da vontade, mas quase espontâneo dos homens daquela época. E aí prossegue José Pedro. Era simplesmente fruto da experiência histórica, encaminhada no mesmo sentido, explicando-se essa identidade no concernente à nobreza militar em virtude dos costumes germânicos, transmitidos a todos os povos, e no que respeita aos homens do povo, trabalhadores das cidades, em virtude das condições econômicas da época, reproduzidas nos diversos países. Era o desenvolvimento do direito costumeiro, razão pela qual no mesmo sistema se encontravam variedades de povo para povo. Em Portugal, por exemplo, não houve feudalismo. Na França houve um regime unitário sob a monarquia capetinga. Ao passo que na Espanha, os diversos reinos mantinham acentuada autonomia regional, ainda mesmo depois de unificados pelos reis Fernando e Isabel. Muito bem. Dessa maneira, nós víamos nesse sistema reconhecidas as autoridades da classe popular, a autonomia das comunas, e os procuradores do povo, por exemplo, em Portugal, tinham assento nas cortes, antes mesmo que as comunas inglesas fosse dada representação no parlamento. Por isso que em Portugal isso floresceu com muita rapidez. Prossegue José Pedro. As petições das diferentes classes sociais chegavam assim aos corpos representativos por meio de seus procuradores, que levavam um mandato imperativo, especificados os pontos pelos quais deveriam bater. Isso aqui, talvez aqui esteja a chave, o ponto nuclear para compreender esse sistema. Em alguma aula anterior, alguma dessas nossas exposições, reuniões anteriores, eu mencionei esse episódio. Quando o imperador Carlos V quis se tornar imperador do Sacro Império Romano,
romano-germânico, ele necessitava, como era o sistema da época, comprar os votos dos príncipes. Os príncipes votavam e votavam de acordo com... Isso nós estamos falando já na Idade Moderna, né? E a Espanha se manteve um tanto fora desse sistema, sempre um pouquinho mais resistente com essas mudanças revolucionárias. Então ele chama até aos Países Baixos, onde ele se encontrava, representantes das cidades espanholas. Vai lá um representante, não me lembro que cidade era, talvez de Salamanca, possivelmente Salamanca. E lá vai o representante, e o representante tinha um mandato imperativo. Você já havia dado uma ordem para ele: olha, nós não vamos dar nenhum dinheiro para o imperador. E ele vai para lá, só que lá ele fica um pouco envergonhado, constrangido de dizer que não daria dinheiro para o imperador, e acaba se comprometendo a fazer isso, em nome da cidade, claro. E aí volta para a cidade e diz: olha, eu fui ali cercado pelos discursos da corte, fiquei envergonhado e acabei dizendo que nós íamos mandar o dinheiro para lá. Nessas circunstâncias, o que ocorreu foi que a cidade entendeu que, por ter elegido mal o seu representante, devia cumprir aquilo que esse representante acordou. Houve um erro nosso em elegê-lo. Ele não era de confiança, mas nós achamos que ele era de confiança. Nós vamos responder por isso. Mas, em compensação, ele vai ser julgado. E foi julgado e condenado à morte, por ter traído o mandato imperativo. E esse é o ponto diferencial que me parece clave. Ou seja, é um mandato imperativo, significa, eu especifico exatamente os pontos da sua oposição. Então, vai se reunir lá, vai dizer o seguinte: a nossa posição é essa, eu quero tal coisa. Queremos uma ponte, nós queremos uma ponte aqui e não lá. Isso não é matéria que o representante possa ele mesmo discutir o que é melhor, o que ele acha melhor, o que não acha, sem nenhum controle possível sobre a representação. É por isso que hoje se fala tanto no recall e em outras medidas. Nos casos em que o representante falha ou falta aquilo que é da vontade do representado. Mas com uma vantagem aqui, ele vai com os pontos bem especificados e só pode cumprir aquilo. No sistema do recall, há ainda um campo de liberdade e há a possibilidade de o representado, em determinado momento, alterar o seu próprio ponto de vista. E o sistema, digamos, trata de remediar a falta do mandato imperativo, mas não passa longe de ser o melhor sistema a adotar-se. É verdade também, agora é preciso conceder esse ponto, que é muito difícil restabelecer prontamente esse sistema. Primeiro que é um sistema desconhecido do povo em geral, não é? A moderna teoria do Estado pura e simplesmente ignorou tudo isto, e é preciso que aos poucos se vá chegando à compreensão de como isso deve funcionar. Durante algum tempo houve no Brasil uma tentativa de fazer projetos nesse sentido. O próprio Dr. Zé Pedro fez certa vez um projeto, para se lembrar de ter tido acesso a esse projeto, mas eu não o tenho comigo. Também o professor Goffredo Telly Júnior, que foi aqui da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, o chamado primeiro Goffredo, que depois ele mudou de posição, mas o primeiro Goffredo escreveu até mesmo um livro em que ele tinha um projeto de Constituição nessa linha corporativa. Durante a elaboração dos trabalhos para a Constituição brasileira de 1988, o desembargador Onei Rafael chefiou um grupo de estudos e pediu a algum integrante desse grupo de estudos que elaborasse um projeto com esta base corporativa. Isso foi feito, não tenho ideia do que ocorreu com esse projeto, se foi apresentado, se não foi, mas enfim, é difícil que isso volte repentinamente, sem haver, especialmente, um trabalho de teorização, de doutrina, pacientemente elaborado para mostrar as vantagens, mostrar as dificuldades, etc.
E para mais, do ponto de vista doutrinário, ou talvez se pudesse dizer melhor, ideológico, esse sistema tem contra si um ataque publicitário interessante, um propagandístico interessante, porque Mussolini adotou uma forma corporativa, uma corporativismo de Estado, não de sociedade, como é esse aqui é de sociedade, corporativismo de Estado. Salazar, igualmente, um pouco menos, mas adotou a ideia das repartições estatais exercerem funções de corporações. De modo que nós temos que admitir que é pouco provável humanamente que esse sistema se recupere ou se restabeleça com facilidade no ambiente social. E, no entanto, teria a vantagem de que garantiria o exercício do poder pelo povo de conseguinte um conjunto de franquias, de liberdades concretas que se reconhecem para o povo. Passa então José Pedro a tratar aqui no livro do governo representativo nos estados modernos. Até aqui nós fizemos referências ao poder político na sociedade medieval. E ele vai buscar um artigo publicado num jornal que ele, José Pedro, havia criado juntamente com Fernando Aguiar, de Portugal, e com Francisco Heredia Terrada, um jornal, portanto, que tinha 3 pontos, né? Espanha, Portugal e Brasil, que se chamava Reconquista. Jornal cujo nome foi dado por sugestão, foi adotado por sugestão do grande pensador brasileiro que foi Arlindo Veiga dos Santos, que foi o grande líder da Pátria Nova, que era um movimento monárquico, e que fundou um movimento muito importante no Brasil. Um homem um grande poeta, Arlindo Veiga dos Santos, também tradutor, traduziu o Derrenho de São Tomás de Aquino, do latim para o português, um grande pensador. Num artigo publicado nessa Reconquista, por um pensador, filósofo brasileiro, Heraldo Barbuí, avô do Vitor Barbuí, que hoje é também um doutrinador político importante. Heraldo Barbuí diz nesse artigo que um dos pressupostos do Estado moderno, na sua dupla modalidade, liberal e socialista, veja que o professor Zé Pedro mostra que o Estado moderno possui essas duas matrizes. Claro que a partir daí podemos aqui verificar algumas variações, e até mesmo um termo médio. Hoje em dia se fala num Estado liberal socialista ou socialista liberal. Mas os dois sistemas, os dois modos são Estado puro e Estado liberal, e no outro Estado puro, ou seja, modo puro, o Estado socialista. Que ele considera Heraldo Barbuí como 2 momentos sucessivos do Estado, e que não se opõem, mas resultam um do outro. A frase já conhecida, eu mencionei em outra ocasião, o Dr. Zé Pedro dizia que o socialismo era o remate de uma via ensaboada, e a rampa ensaboada para o socialismo era o liberalismo. Diz aqui Heraldo Barbuí: o problema de saber como a sociedade deve ser reduz-se ao de saber como a sociedade é. Como é a sociedade? Ora, para essa pergunta só há 3 respostas possíveis. Primeiro, ou a sociedade é uma hierarquia de grupos. Segundo, ou a sociedade é uma soma de indivíduos. Terceiro, ou a sociedade é massa informe. Então, isso aqui é um trabalho do professor Barbuí. O artigo se chama Não se fabrica uma sociedade, e foi publicado no ano de 1953. Então, como pode ser uma sociedade? Podemos compreender de 3 modos. Só isso, não há outra forma. Ela pode ser uma massa informe, como é próprio da concepção socialista. Ela pode ser uma soma de indivíduos, isso é próprio da concepção liberal.
ou pode ser uma hierarquia de grupos, ou seja, uma sociedade de sociedades. Aí prossegue José Pedro. Pelo que dissemos acima, ficou bem claro que a sociedade antes da Revolução Pseudo-Francesa, interessante essa observação dele, hein? Revolução Pseudo-Francesa, estava organizada politicamente, de maneira a respeitar-se na composição do Estado a natureza hierárquica do todo social. Por isso a representação dava-se por meio dos conjuntos sociais, e não pela aglutinação dos indivíduos soltos como átomos dispersos. E a partir daí, ele passa a tratar do sistema estabelecido depois de 1789, e praticamente, pode-se dizer que a imensa maioria dos povos adotou esse sistema, que partia do suposto da falsa ideia de a sociedade ser uma soma de indivíduos. Concepção essa resultante do contrato social de Rousseau, e aqui eu faço questão de ler porque o parágrafo é muito interessante. Diz aqui José Pedro, abro aspas, o filósofo genebrino, fala de Rousseau, já está fazendo alguma coisa interessante ao chamá-lo de filósofo, mas enfim, uma concessão. O filósofo genebrino, vírgula, espírito mentalmente desequilibrado e amigo dos paradoxos, negava a sociabilidade natural do homem e afirmava a hipótese de um estado de natureza pré-social, em que o homem, gozando de toda a liberdade, seria perfeitamente feliz. Como se sabe, essa ideia do estado de natureza, fosse o estado de beligerância, como sustentou Hobbes, ou o estado de ordem, de paz, de cordura, etc., como sustentou Rousseau, essa ideia do estado da natureza já era lá coisa antiga. Já se havia indicado entre os sofistas na Grécia. Os sofistas tinham posições diversificadas entre si. Não se imagine que todos fossem numa linha ou noutra, que todos fossem céticos, que todos fossem relativistas. Há muitos matizes a considerar no grupo do pensamento sofista. Mas entre as ideias que ali se encontravam, uma havia do estado de natureza. Isso fazia parte de uma ideia que se veio a estabelecer e que frequentemente reaparece da utopia política. Utopia política que é como que uma perversão da teoria do direito natural. Portanto, nós vamos ver essa ideia da utopia política frequentemente com a ideia do isolamento, sociedades que vivem em ilhas e que fazem pactos para viverem em conjunto quando já não é mais possível, na linha dos que falam das sociedades que guerreiam dos homens que guerreiam entre si em estado de natureza, um momento em que a guerra já não valia mais a pena, ou ao revés, quando os homens se pervertem e por isso passam a viver em sociedade, na linha dos que pensam que a sociedade teve uma formação voluntária e cujo estado de natureza era de bondade. Nesse último caso, a negação pura e simplesmente do pecado original, e no primeiro caso, uma afirmação que exacerba os efeitos do pecado original. Muito bem, ele passa a tratar aqui mais amplamente dos princípios revolucionários de 1789 e daquilo que nos interessa em termos do sistema é o que nós vivemos. Ou seja, desde que eu nasci, pelo menos, desde que eu me lembro ainda pequeno, eu com 6, 7 anos, acompanhava meu pai era janista, e ia muito aos comícios e tudo mais, e me levava, então eu acompanhei tudo isso. Se dá para cá, nós estamos sempre com esse mesmo sistema. Votamos, bom, desta vez vai. E aí o nosso deputado, nosso senador, nem sempre corresponde às nossas expectativas. Porque esse é o sistema de representação do mandato representativo. Ele recebe um mandato para representarmos, aí faz o que bem entende. Essa é a história. Se é uma boa pessoa, age bem, ótimo. Mas pode não ser.
De vez em quando acontece isso. Então vamos lá, entre os dois sistemas, para verificar os seus contrastes. Na representação tradicional, nós temos uma representação de base corporativa, portanto, voto por classe. Ao passo que no governo representativo moderno, em vez de ser uma representação de base corporativa, nós temos uma representação de base individual, sufrágio universal e inorgânico, um homem, um voto. Na representação tradicional, nós temos um mandato imperativo. Vai me representar e dirá isto. Ou seja, eu sou o mandante e o mandatário é mandatário mesmo, vai cumprir exatamente aquilo que eu estou votando. Já na representação tradicional, o mandato é mandato representativo, de maneira que o representante tem poderes amplos para representar a vontade geral do povo. Até porque nós sabemos isso. Em rigor, ele não sabe quem foi que o elegeu, uma vez que o voto é secreto. Na representação tradicional, nós temos a função predominantemente consultiva das assembleias. Nós consultamos a Assembleia. E a partir daí há a deliberação. Ao passo que nos governos representativos, o parlamento exerce uma função deliberativa e decisória, ele exerce um poder legislativo. Na representação tradicional, nós distinguimos autoridade e representação. No sistema representativo moderno, a autoridade está absorvida pela representação. De maneira que ele aqui passa a distinguir, como deve ser, os conceitos de autoridade e representação. E diz, a representação é o processo pelo qual as reivindicações dos diversos grupos que formam o povo chegam até os órgãos que exercem a autoridade. É isto. É simplesmente um processo de que eu represento, torno a apresentar à autoridade as reivindicações. E quando elas se confundem, deixa de haver verdadeiramente a via orgânica de que as reivindicações cheguem às autoridades. É interessante, há algum tempo, quando houve em 2004 a mudança da nossa Constituição, uma dessas mudanças rotineiras da nossa Constituição de 88, fez-se a emenda 45, de dezembro de 2004, e ali se criou a eleição para o órgão especial. No caso de São Paulo, nós temos órgão especial, em alguns tribunais não há, para o pleno do tribunal. E achava-se que a eleição seria algo que iria realmente resolver o problema da administração do tribunal. Bom, é verdade que muitas vezes se elege desembargadores aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, de grande valor. Não se pode negar isso. Mas vendo as coisas adequadamente, continua a haver falta de representação junto ao tribunal. E não só dos juízes de primeiro grau. Interessante, São Paulo é um exemplo disso. Os juízes de primeiro grau não têm representação junto à autoridade do tribunal. Ela é ocasional, eventualmente ela pode dar-se por uma via indireta, pode chegar ao conhecimento da cúpula do tribunal indiretamente alguma notícia, ou por força de algum juiz amigo dos desembargadores que diz que nós estamos precisando de tal coisa. Mas normalmente o que falta é um sistema de efetiva representação, tal que as reivindicações cheguem por uma via orgânica. Isso não se resolveu meramente com a eleição. A ideia era de que com a eleição nós teríamos a possibilidade de os desembargadores mais novos, mais próximos, portanto, pelo menos cronologicamente, de primeiro grau, pudessem indicar as reivindicações de primeiro grau mais claramente aos desembargadores mais antigos, como é o meu caso, dos mais antigos, que estão temporalmente, cronologicamente, muito longe do primeiro grau, mas isso acabou não ocorrendo porque essa representação continua sendo um mandato representativo e está absorvida
pela autoridade. Isso já é uma confusão entre autoridade e representação. Muito bem. Concluindo aqui o trabalho, esse trabalho vai, como eu disse, ele examina muito bem, com muita minúcia, né? Seria excessivo tempo aqui para ler tudo. Diz José Pedro que nós estamos vendo, em muitos aspectos, o domínio, isso eu escrevi em 1966, publicou em 1967 isto, domínio crescente do poder legislativo. Mas na década de 60, portanto, era o fenômeno apurado. O legislativo dominava sobre o executivo e o judiciário. Mas nós tivemos outros sistemas em que o executivo dominava tudo. E temos o sistema do governo dos juízes também, de que trata a obra famosa de Lambert. Ou seja, le gouvernement des juges, ou seja, o governo dos juízes. Então, em todo caso, o problema não é de domínio de uma função sobre outra. Essa divisão que é atribuída a Montesquieu, que na verdade Montesquieu fez uma recolha histórica do sistema inglês. O poder soberano ou é uno ou não é. Essa preponderância de uma função sobre outra põe mais à mostra o sistema da crise desse sistema contemporâneo do exercício do poder político. Em alguns países nós vemos claramente o predomínio do poder executivo. Em outros, a afirmação predominante, sobretudo no campo do parlamentarismo, do legislativo. Em alguns poucos casos pode dar-se a circunstância de predominar o judiciário. Houve o governo dos juízes, por exemplo, nos Estados Unidos durante algum tempo. Pois bem, mas o problema central não está nisto. O problema central está em que a representação está confundida com a autoridade. Que não há, efetivamente, distinção entre o mero processo de chegada das reivindicações à autoridade e essa autoridade. Ou seja, os representantes também têm autoridade. E aí está talvez o ponto de falência um dos pontos que explica a falência das constantes críticas que se fazem aos sistemas modernos, sistemas contemporâneos de exercício do poder político. Isso se deve reconhecer, apesar das dificuldades que temos de ver nas circunstâncias, muitas das circunstâncias concretas, quando nós nos damos conta de que esse nosso tempo é o tempo das guerras mundiais, que nunca houve antes desse nosso período histórico. Não houve um ano na Idade Contemporânea que se pode dizer que não tenha havido uma guerra no mundo. Então, isso põe à mostra que algo não funciona bem. Mas não é só, e nem talvez principalmente isto. É que desapareceu a alma, não é? Ela está muito conturbada. Desapareceu o fundamental, que era a impregnação espiritual na vida societária. É muito diverso um sistema que pode não ser dos melhores do ponto de vista material, mas animado, por exemplo, pela lei do Evangelho, do que um sistema aparentemente muito perfeito do ponto de vista teórico, mas que não tenha a animá-lo, não tenha a nutri-lo uma concepção como essa, por exemplo, que eu referi, das leis ou das normas do Novo Testamento. Bom, claro que isso supõe todo um conjunto, um arcabouço de recuperações da civilização. As civilizações, tal quanto nós todos, estamos sujeitos a um ritmo cultural sinuoso. Me lembro aqui sempre esta boa conclusão deste antropólogo, que foi o padre Wilhelm Schmidt, no sentido de que, tanto quanto nós, as civilizações têm progressos sinuosos. Então, há momentos de depressão na vida das civilizações
e momentos de acréscimo. A tradição faz com que, em vários segmentos, nós tenhamos uma tendência de progresso. Mas só que, ao revés do que se insinua do ponto de vista da utopia, esse progresso não é indefinido e não é retilíneo. Esse progresso se faz por meio de sofrimentos também, não é? Padecimentos, decréscimos, depressões, tanto na vida individual, volto a dizer, quanto na vida cultural, na vida das civilizações. E muitas vezes isso se dá de maneira disparatada. Isso quer dizer, podemos ter um progresso no plano material, suponhamos aqui um progresso tecnológico, manifesto, em nossos tempos nós temos que dizer isso, o progresso tecnológico é manifesto, os resultados tecnológicos são excelentes. Mas, ao mesmo tempo, moral, cultural, intelectualmente, um período de depressão. Já no século passado se falava no chamado totalitarismo das ciências naturais. Aí está a tecnocracia, a tecnolatria e etc. Então, a resolução, segundo José Pedro, de algum aspecto de toda essa crise pode realmente sugerir e pode passar por essa mudança da forma da representação. Ou seja, embora deva ser moldada a um quadro de circunstâncias que não é o medieval. Ou seja, não se trata pura e simplesmente de trasladar o sistema medieval para cá, para os nossos tempos, e nem sequer de buscar saudosistamente, algo nostalgicamente, melhor dizendo, nostalgicamente, um sistema que ficou lá, na Baixa Medieval. O de que se trata, assim, é de verificar, em sua essência, as vantagens do sistema representativo baseado nesse tipo de mandato imperativo, e tratar de aplicá-lo. De algum modo, isso se tem buscado resolver por meio do recall e outros mandados, outras maneiras aí entre elas o impeachment também. Mas o problema é a utilização disso de maneira correta e não de maneira ideológica. Muito bem, na aula que vem vamos tratar do tema da limitação do poder político, tema importante, centralização e descentralização e princípio de subsidiariedade. Vamos ver se conseguimos tratar desses dois temas. Eu, como lhes disse, devo dentro de 2 ou 3 aulas suspender aqui durante algum tempo essas nossas reuniões, por mais agradáveis para mim elas sejam, porque eu estou já bastante avançado em meio de um livrinho que eu quero concluir em 1,5 mês, 2 meses, e o volume do serviço do tribunal é muito grande, eu dou sempre preferência aos trabalhos do tribunal, e portanto, quero economizar um pouquinho esse tempo dessas nossas reuniões. Volto a dizer, por mais agradáveis elas sejam para mim. Quero agradecer aqui a Noreg do Paraná, na pessoa da presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, e da Mariana Herrera, todo o apoio que tem dado a estes nossos encontros. E vamos aqui cumprimentar a doutora Margarete Maia, estimada amiga, pessoal da Lepanto, muito obrigado, meu grande amigo Zé Roberto, grande magistrado de São Paulo, Dr. Fausto Mota, estimado amigo, Dr. João Paulo Silveira dos Santos, Viviane Berton Chaves, magistrada aqui no estado de São Paulo, estimada amiga, Laura Porto, prezada amiga. Fui curtir aqui, Laura, e aí tirei o amei que alguém já havia curtido aqui da página e eu mudei só para o azulzinho e voltei. Minha colega também da magistratura, a doutora Danira Ful Menezes. Mônica já tive a ocasião de saudar. Maria Eduarda está aqui presente. Maria Eduarda é a sucessora lá de 2 juristas. Mais, né, se nós pensarmos aí em avô, tios, etc. Grande nome. E o Bruno, irmão também, outro jurista. Uma família de grandes juristas dos Guimarães Macedo Della Vecchia. Muito bem. Dr. Hilário Lula,
Meus cumprimentos, doutor Gustavo Borges de Oliveira, meus cumprimentos, doutora Maria Lúcia, Sofia Pasquini, meus cumprimentos também. Professora Isabela, muito boa tarde. Doutor Mário Martinelli, minha saudação. Doutora Dora Pena. A doutora Dora Pena é viúva do doutor Oswaldo de Oliveira Pena. Doutor Oswaldo, a quem eu conheci muitíssimo, foi titular do 16º Registro de Imóveis da capital. Era registrador aqui em São Paulo. E um homem extremamente gentil, muito elegante no trato. Eu tenho saudade dele, Agradeço a dona Dora a presença aqui na aula e a gentileza com que me cerca frequentemente, mandando de vez em quando algumas saudações. Muito obrigado. E a Wanda Pena, a filha do Dr. Oswaldo, é atual titular do 16º, e cuja irmã é oficial maior dela, substituta dela. Paula Cassim, coautora do livro que fizemos aqui sobre o uso capião. Assessor jurídico da Noregra, doutor Mário Martinelli. Muito bem, meus cumprimentos, doutor Mário. Eu desconhecia que fosse o senhor assessor jurídico da Noregra do Paraná. Agradeço muito a sua presença. Doutor Jefferson, muito boa tarde. Thaís Camati. Thaís Camati é uma moça lá de Paraíso das Águas. Também foi uma das coautoras aqui do livro. Cadê o livro? Está aqui, ó. Esse livrinho que acaba de ser lançado pela... Livrinho não, é mais amplo do que se pensa, olha aqui. Uso capião, julgados para o extrajudicial. Marcelo Assis. O doutor Marcelo Assis é um magistrado aqui de São Paulo que tem, entre outras virtudes, as circunstâncias de ter uma cultura muito ampla. Ele, além de ter uma cultura, por assim dizer, vertical, de profundidade, ele apresenta também uma característica. Ele foi meu assessor, isso é uma honra minha, foi o meu assessor lá na presidência da Ação de Direito Público. E ele tinha uma abrangência de conhecimento interessantíssima, ou seja, uma abrangência também horizontal, ou seja, não bastante ser vertical, ele tem um conhecimento horizontal muito, muito amplo. É um grande magistrado aqui em São Paulo, e houvesse gente como ele, como a Viviane, como o Zé Roberto, e suponho também a doutora Danira, eu não direi da mesma forma porque não conheço o seu trabalho, mas devo supor que seja assim também, pudesse a magistratura do Brasil inteiro ter gente como esses de maneira mais ampla. Doutor Eduardo Amadei, muito boa tarde. Doutor Matheus Espínola, boa tarde. Professora Isabela, minhas recomendações ao seu Wilson e dona Maria Helena. Muito bom. Então, esperamos estar de volta aqui na próxima terça-feira. E já aí vamos caminhando para a finalização aqui dessa interessante obra do Dr. Zé Pedro, Iniciação à Teoria do Estado. Agradeço mais uma vez a presença de todos, desejo um bom final de semana para todos nós e que Deus nos abençoe.